Oi gente, bem-vindos ao canal. Eu demorei pra postar vídeo aqui porque tava todo mundo em casa, não tinha como gravar, aquela coisa de sempre. E o caso de hoje eu encontrei no TikTok, as pessoas estavam postando vídeos com um áudio lá, que era de um filme que eu assisti, e o filme é baseado nessa história que eu vou contar pra vocês. E no final eu falo um pouquinho sobre o filme. Então, no dia 12 de junho de 2000, o Rio de Janeiro e boa parte do país pararam para ver o sequestro que acontecia ao vivo pelos telejornais. E esse sequestro foi o sequestro do ônibus 174. Então, naquele dia, às 2h20 da tarde, o caso teve início quando Sandro Barbosa do Nascimento entrou armado e transtornado dentro do ônibus. Mesmo com o início do sequestro, o ônibus continuou circulando normalmente, ele só foi parar 20 minutos depois, quando um passageiro conseguiu descer do ônibus e avisou a polícia que tinha um cara armado no ônibus. E a partir daí começou uma perseguição até que o ônibus parou. Alguns passageiros, o cobrador e o motorista do ônibus conseguiram sair pelas janelas e pela porta traseira. Então, quando o ônibus parou, começou uma multidão dentro do ônibus, as pessoas correndo de um lado para o outro, tentando escapar. E o Sandro deu um disparo na janela do ônibus para fazer as pessoas se dispersarem e tentar amedrontar elas de alguma forma. Então, depois de algum tempo que o sequestro já tinha começado, o Sandro resolveu libertar o único refém homem que tinha no ônibus, restando lá dentro apenas 10 mulheres. Então, já havia se passado horas desde o início do sequestro e o tempo inteiro o Sandro apontava a arma para a cabeça das vítimas, dizia que ia matá-las, também como uma forma de intimidar a polícia. E durante um certo tempo do sequestro, o Sandro fingiu ter executado uma das vítimas, ele ordenou que ela deitasse no chão e efetuou 3 disparos na direção dela para afugentar a polícia lá fora. Então, depois de 4 horas desde o início do sequestro, aproximadamente às 6h50, o Sandro resolveu pegar uma das vítimas e sair de dentro do ônibus. Ele estava usando ela como escudo. O nome da vítima era Geisa Firmo Gonçalves. Ela estava grávida de 2 meses e ela era professora. Então, quando o Sandro saiu de dentro do ônibus com a Geisa, um policial do BOPE que estava fora do campo de visão do Sandro, e ele decidiu que seria a hora perfeita para atirar, mas ele acabou errando o disparo e acertou a Geisa. Então, nessa hora, o Sandro resolveu reagir e ele deu 3 tiros nas costas da Geisa e ela morreu na hora. Então, com a morte da Geisa no local, as pessoas ficaram revoltadas e começou a formar uma multidão querendo linchar o Sandro. Então, a polícia resolveu agir rápido, pegaram ele e colocaram dentro de uma viatura. Lá dentro, eles imobilizaram o Sandro, mas ele nem sequer chegou na delegacia vivo. Ele morreu no meio do caminho por asfixia. Então, com a morte do Sandro, os 3 policiais que haviam imobilizado ele dentro da viatura foram indiciados, mas foram considerados inocentes. E agora eu vou falar um pouquinho sobre quem era o Sandro para vocês. Sandro Barbosa do Nascimento, também conhecido como a Lei da Candelária, foi um sobrevivente ao massacre da Candelária em 1993. Sandro nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 7 de julho de 1978. Antes mesmo de nascer, seu pai biológico abandonou a sua mãe ao descobrir que ela estava grávida. Aos 8 anos de idade, ele presenciou o assassinato de sua mãe na favela onde moravam. A partir daí, Sandro virou morador de rua e adotou o apelido de Mancha. Ele se tornou viciado em drogas e passou a roubar para sustentar o seu vício. Sandro nunca aprendeu a ler e escrever e era mandado constantemente a instituições de atendimento a jovens delinquentes. Aos 15 anos de idade, no dia 23 de julho de 1993, ele presenciou o massacre da Candelária, que terminou com 8 mortes, mas Sandro não saiu ferido. 7 anos após o massacre, aconteceu o sequestro do ônibus 174, que resultou na sua morte. Seu corpo foi enterrado no dia 14 de julho de 2000, no cemitério do Caju, no centro do Rio de Janeiro. Seu enterro foi acompanhado apenas por sua avó e pelo presidente da Associação de Moradores da Favela Nova Holanda na época. Então, agora falando um pouco sobre o filme. O filme conta a história de 2 Sandros que foram afastados de suas mães. Um é o Sandro Barbosa, que presenciou a morte da sua mãe, e o outro foi tirado da sua mãe por um traficante no Rio de Janeiro. E no decorrer da história, o Sandro Barbosa acaba indo morar com
a mãe do outro Sandro, porque ela estava procurando o seu filho, mas na verdade o filho dela era o outro Sandro. Gente, é uma confusão só, mas vocês só vão entender se vocês assistirem. Durante o filme mostra o sequestro, mostra por que o Sandro estava tão transtornado na hora do sequestro. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu recomendo que vocês assistam o filme. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, ele tem aqui no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Eu não conhecia, então achei interessante trazer. Se você tiver alguma sugestão, me manda lá no direct do Instagram. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!